Olá, gente. No último vídeo aqui do canal, na verdade, no último que foi o primeiro, né? Eu fiz um código em Python que ele fica monitorando via APIs da Binance, né? A partir das APIs da Binance, ele fica monitorando determinado par de moedas de interesse, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, por exemplo, Gala e o USDT, fica acompanhando ela. E a partir do momento que fecha dentro de um determinado intervalo, né, por exemplo, 1 minuto, eu poderia colocar aqui 5 minutos, 10 minutos, uma semana, você que poderia definir, e ele fica monitorando, a cada momento que fecha um candle, né, fechou um candle, e aí o candle é fechado, ele vai lá e calcula alguns indicadores, por exemplo, as bandas de Bollinger, MACD, Stock RSI, e ele envia essa informação aqui, eu coloquei, mas na verdade aqui não. Esse aqui é o código do vídeo anterior, né? Na verdade aqui é esse if, tá? Aí ele verifica se atende a alguns padrões que você define. Aqui eu coloquei esse, mas como eu já falei no vídeo anterior, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação de estratégia ou de compra, né? Eu só estou explicando um código e aí você pode alterar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, de acordo com essa estratégia aqui, aí ele vai lá e envia essa informação no Telegram, que você cadastrou. Se alguém quer saber como funciona esse código aqui, assista outro vídeo que eu vou deixar ele em algum ponto aqui da tela. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, além desses indicadores que nós já colocamos aqui, eu vou colocar mais uns outros que são alguns padrões de candle, de análise de candle, né? Se ele apresenta algum tipo de comportamento, se é um candle de alta, candle de baixa. Aí também depois você, com o seu conhecimento, com a estratégia que você desenvolve, verificar quais os tipos de candle aqui atende a estratégia que você precisa. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Pode vai manter aqui, né? Eu vou continuar utilizando essa linha, mas essa linha, basicamente, eu quase não utilizei ele na código anterior. Nós vamos utilizar essa linha aqui. O que essa linha faz? Eu vou reescrever esse código aqui lá no Google Colab, só para a gente poder fazer isso aqui passo a passo, para ver como que funciona. Então, vou copiando meus códigos aqui. Esse primeiro aqui é só para eu poder conectar nos arquivos que eu tenho aqui no meu Drive. Né? São esses arquivos aqui de configuração, são os mesmos arquivos que eu utilizo aqui no meu Visual Studio. Tá? Aqui o de configuração. Depois eu vou explicar para que serve esse Candle Ranking, Telegram Message e o config. Então, só para eu poder ter acesso a esses arquivos pelo meu Google Drive. Vou conectar aqui. Essa parte depois eu vou cortar, vou conectar aqui. Apareceu em outra tela aqui, então não preciso cortar. Aqui apareceu aquela tela de permissão para você quando você quer conectar algum serviço da Google. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Tá. Pronto. Conectou, né? Montou o Drive. Agora eu pode poder importar, permitir que eu importe os arquivos que estão lá no meu Drive. Então aqui são os arquivos. Ele foi lá e carregou para a memória. Beleza? Então agora eu vou importar as bibliotecas de meu interesse. Aqui eu vou colocar aquelas que nós já utilizamos nesse código aqui. Então, deixa eu voltar aqui no meu main. Eu vou colocar essas que nós já utilizamos aqui. Ó. Todas essas. Então estou colocando aqui e vou dar um Shift Enter só para eu poder carregar. Vai dar erro porque algumas delas não estão instaladas nesse ambiente aqui do meu Colab. Então, eu vou instalá-las aqui anteriormente. Deixa eu colocar uma linha acima aqui. Então, eu vou ter que instalar aqui a biblioteca da Binance, só para eu poder executar ela. A outra que eu vou precisar vai ser a TAlib. Está instalando aqui. Instalou. Okay. Vou adicionar mais uma linha acima aqui e vou instalar a TAlib.
Esse aqui eu já expliquei, que é uma biblioteca para fazer análises financeiras, de dados financeiros de mercado. Então, ele tem aqueles indicadores que eu mostrei lá no código, são por meio dessa biblioteca. Pronto, instalou. Vou instalar a outra que faz a conexão com o WebSocket da Binance. É que trabalha com WebSocket na realidade, né? Instalei ela aqui. Vai baixar, instalar. Ok, acho que já foi. Deixa eu executar de novo esse trecho aqui. E a princípio, beleza, carregou tranquilo. Eu vou colocar aqui o meu trade symbol e o meu interval, como eu havia feito lá no código. Poderia ter todo esse código aqui, né? Agora eu vou executar. Deixa eu voltar lá para aquela tela lá. Eu vou executar aqui. Na realidade, eu só vou executar algumas partes do nosso código aqui. Eu vou carregar aqui o meu client lá da Binance para poder fazer algumas conexões na API da Binance. Aqui eu carreguei ela. E agora eu vou utilizar uma função lá da API da Binance, que é essa aqui, ó, client get historical clients. Passo o symbol, no caso aqui Gala USDT, o intervalo que eu quero, que no caso aqui é de 1 minuto, e que histórico que é esse? Eu quero pegar de um dia atrás. Né? Eu poderia passar outros intervalos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu poderia passar aqui, ó, de um dia atrás, uma data específica, né? Ó, 30 minutos de uma data específica. Na verdade, eu vou pegar só de um dia atrás. Então, eu vou executar aqui. Pronto, executei. Então, se eu vir aqui e der um calines e executar, ele vai me mostrar esses dados. Você vê que aqui é uma lista, né? Nós temos uma lista de listas, né? Com os dados que vem lá da API da Bytes. Mas você vê que aqui não tem uma formatação, não dá para você saber. Eu vou criar uma, acho que eu já, não sei se eu já tenho essa variável floats, deixa eu ver se eu criei ela aqui em cima. Não criei. Eu vou criar uma variável aqui só para armazenar os dados, igual nós fizemos aqui anteriormente, né? Nós tínhamos uma variável aqui, closes, né? Lá de aqui em cima, closes, que armazena os valores de fechamento. Vou colocar aqui, mas não sei se nesse momento eu vou usá-las. Só vou colocar aqui. E agora eu vou fazer um laço nesse meu código aqui, que ele vai pegar só os valores de fechamento. Os valores de fechamento é o quarto item de cada uma dessas listas. Esse aqui é o tempo, esse aqui é o de abertura, esse aqui é o mais alto, mais baixo e o de fechamento. Então, tem um laço aqui, ou seja, nesse range aqui, nesse range, ele vai salvar em candles. Aí deixa eu botar aqui. Candles, na realidade, é o nosso... Ele vai salvar em candles, aí eu vou acessar cada uma dessas partes aqui, a quarta posição do K-Line, converter para float e adicionar, e dar um append aqui, adicionar dentro dessa lista que nesse primeiro momento aqui é vazia. Basicamente é isso que ele faz nessa linha. Então, se eu vier aqui agora, pedir para apresentar closes, ele vai mostrar só os valores de fechamento. O que eu vou utilizar lá na... Teve alguém que havia me perguntado aqui no código anterior, nesse código anterior, que eu tinha que esperar, por exemplo, se eu queria calcular aqui o MACD, né? Eu preciso do histórico de 26 passado. Eu tinha que esperar executar 26 vezes aqui o consulta ao WebSocket, né? Se fosse 1 minuto, esperar 26 minutos para completar, né? Para completar até chegar até o teu histórico de 26 ou de 19, dependendo do padrão que você desejava aqui. Neste caso aqui, dessa maneira que nós estamos fazendo, agora você não precisa, porque essa primeira execução aqui, essa primeira linha aqui, ela já vai fazer isso, já vai pegar o histórico, né, neste caso aqui, o intervalo de 1 minuto de 24 horas passadas. É isso que ele vai fazer. E aí ele já salvou aqui dentro de closes esse histórico.
Só que tem um detalhe que acontece. O último valor aqui que ele vem, seria do tempo atual, do último minuto. Mas se o último minuto não fechou, ele está pegando os valores intermediários. Então, depois eu vou fazer um código que eu acabo excluindo sempre o último valor. Sempre excluo o último valor aqui desse array. Tá? Então, o que eu faço aqui? Depois, o que eu faço? Né? Então, se nós verificarmos aqui quantos dados nós temos aqui no nosso K-Lines, temos aqui uns 1.440. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou converter essa informação para um array do tipo NumPy. Se eu executar aqui, vai dar erro, vai falar que eu não tenho esse... não tem, acho que eu já adicionei aqui. Deixa eu ver se eu já adicionei. Eu adicionei aqui. Tá, eu já tenho NumPy. Tá? Aí eu converto esse dado para um padrão NumPy. Então aqui, basicamente, ele só mudou para o estilo NumPy. Coloquei no array do tipo NumPy. E depois, o que eu faço? Eu tenho que converter essa informação aqui em um padrão de data frame com os rótulos, né? Com os nomes das colunas. Então, para isso, eu vou criar uma função aqui. Já vou colá-la aqui. O que eu faço? Eu vou criar uma função que eu defini o nome dela aqui de Binance Data Frame. Eu vou passar um k-line desse aqui. E aqui que ele faz? Ó, eu sei que esse primeiro elemento aqui que vem lá do Get Historical K-Lines, que vem aqui, ó. Eu sei que o primeiro aqui, ó, é o tempo, o outro aqui é o de abertura, acho que mais é o height, low, o close. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um data frame com essas colunas. Eu deixei esse comentário aqui só para eu saber que o primeiro elemento aqui é o tempo de abertura, depois de fechamento. Então, ele vai, nesse data frame, essa função vai fazer isso. Vai pegar o nosso k-line lá, aí a exposição aqui de menos 1 a 12, que é do tipo float, e vai adicionar essas colunas. E o último elemento aqui, o elemento aqui que tem o t, que é do tipo tempo. E vai retornar um data frame com esses dados. Então eu vou criar essa função aqui. Ok? Aí que eu faço? Então agora se eu pegar aquele array lá que eu criei, eu converti para o formato NumPy, passo para essa função Binance Data Frame, eu vou criar um k-line do tipo data frame. Só que acho que vai dar um erro aqui, porque eu não instalei ainda a biblioteca pandas. PD não definido. Então, eu vou instalar aqui antes desse aqui. Não, eu vou instalar lá no início. Deixa eu voltar aqui. Igual eu instalei aqui o Binance. Vou instalar aqui também. Deixa eu colocar antes aqui. Eu vou colocar a pandas. Vou instalar ela. E vou dar um import aqui, ó. Import pandas SPD. Eu vou carregar tudo aqui de novo. Ops, o que deu aqui de errado? Aqui errado aqui. Pandas. Pandas. Beleza, carregou. Agora eu vou lá para o fim e vou executar de novo aqui a nossa função. Beleza. Executou perfeitamente, está aqui. Agora se eu vier aqui, ó, K-Lines df, então agora vocês vão ver que ele está no formato de um data frame. Aqui, ó, tempo de abertura, ó, valor de abertura, mais alto, mais baixo, close, volume, né, e os outros parâmetros. Converti para ele. Feito isso, eu vou criar uma outra função aqui. Como eu havia falado para vocês, o último parâmetro aqui, última linha, né, ele não pega o valor de fechamento do candle. Então, na maioria das vezes, o que eu faço? Eu crio uma linha de comando aqui para poder excluir essa última linha. Então, aqui eu pego, excluo a última linha. Agora, se eu pegar o meu k-line aqui de novo, então já tem aqui, ó, 130, 1.439 linhas. Mas eu vou fazer uma função
Porque eu não preciso trabalhar necessariamente com esses 1439. Né? Eu posso trabalhar talvez só com os últimos 30 candles de fechamento, ou 50. Né? Você que pode definir. Eu vou criar essa função aqui, eu vou passar o data frame e quantos que eu quero manter. Quantos últimos que eu quero manter? Eu quero manter os últimos 30 ou os últimos 40 candles. Basicamente é isso que essa função faz. Eu vou carregar ela aqui. Aí agora eu posso executar ela. Né? O que eu faço? Então, ó, eu vou passar o meu data frame, quero manter, por exemplo, só os últimos, vou colocar aqui 40 candles de fechamento. Ele vai lá e chama ela, essa função, e salva aqui dentro dela mesma. Vai executar, vai falar que tem uma maneira mais fácil de poder fazer isso, mas por enquanto deu certo. Se eu pegar aqui e executar, aqui ó, ele pegou 1399, ele pegou os meus últimos, como eu havia colocado aqui, 40 candles de fechamento. Então, cada vez que mais para frente, cada vez eu vou adicionando o último candle de fechamento e vou mantendo só os últimos 30, o último 40. Essa função vai me ajudar a fazer isso. Depois que eu fiz isso, né, agora eu tenho uma outra funçãozinha que eu vou deixar o código aqui e também vou deixar na descrição. E o artigo que explica essa função. Esse artigo está em inglês. Basicamente, o que eu faço aqui com essa função? Essa função é chamada Recognize Candlestick. Eu passo o data frame, ele pega os dados de abertura, alto, baixo e fechamento do candle. Deixa eu executar aqui um passo a passo primeiro, só para vocês verem aqui como que funciona ela. Vou executar aqui, antes de colocar ela como um todo, eu vou pegar aqui passo a passo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, eu tenho o candle lá, vou pegar aqui o meu K-Lines DF, que é o meu data frame, para vocês como funciona. Então, aqui eu pego o valor de abertura, mais alto, mais baixo, e o de fechamento. Deixa eu só arrumar essa indentação aqui, porque senão o Python vai dar erro. Eu estou pegando só esses valores. Executei aqui e carreguei. Ok. Então, o que eu faço agora? Tem uma função lá da biblioteca talib, que ela pega os names dos tipos de candlestick, ou dos padrões de candle que existe. Então, eu vou carregar ela aqui. Então, quando ele fez isso aqui, ele foi lá e pegou o nome de alguns padrões de candle. Né? Lá, Dodge Star, Dragonfly Dodge, como diversos tipos de, acho que aqui são 50, se eu não me engano. E agora, o que ele faz? Eu faço um laço, ok, vai dar um erro aqui, eu vou explicar para por quê. Eu faço um laço, deixa eu arrumar essa indentação aqui. Aqui não é o DF, aqui é o, aqui é o K-Lines. K-Lines DF, isso. Tá? Então, o que ele faz? Nesse laço aqui, ele vai pegar, porque cada um desse aqui é um padrão de candle. Ele vai pegar esse candle aqui e é como se ele chamasse a função dele aqui. Ó. Se eu estivesse chamando esse candle CDL aqui, se eu estivesse chamando aqui, ó, talib, ponto, aí a biblioteca aqui, CDL, deixa eu ver aqui, CDL, aí, ó, os diversos tipos de candle que tem aqui. É como se estivesse chamando cada um deles e passando os dados do candle. Abertura, alto, baixo. Né? Os dados não. A lista aqui são arrays, né? São listas. Só que para não chamar um por um aqui ele vai trocando e vai salvando o dado do candle dentro desse Kalai, adicionando a nova coluna. Então, quando ele faz isso aqui, então, dá umas dicas que mais funciona.
Então, se eu pegar e apresentar de novo o nosso K-Lines aqui, K-Lines DF, ó, ele foi lá e adicionou diversos candles, padrões de candle, né, os 50 aqui. E aí, onde acontece aquele padrão, ele vai lá e adiciona um valor. Só que alguns, na realidade, o que acontece? E funcionou todos, né? Funcionaram todos. Agora, essa função aí, então, o que ele faz? Vai lá, identifica. Aí o artigo que descreve essa funçãozinha que eu ia mostrar aqui para vocês, agora eu vou colar ela como um todo aqui. Tá? Deixa eu colar ela como um todo. O que acontece? Ela vai reconhecer o Kindle. Deixa eu colar ela aqui. Eu vou apagar essas linhas aqui. São essas linhas aqui mesmo. Que ele faz? Então ele foi lá, tinha alguns tipos de funções aqui que não estavam funcionando. Então essas linhas aqui era quais os candles padrões de candle que eu queria excluir, né? Eu retirava ele aqui da lista de nomes e aí depois executava aquela função, aquele laço para poder aplicar cada um dos, para tentar reconhecer cada um dos padrões de candle. Aí depois que ele faz, ele dentro desse laço aqui, ele percorre cada um deles e verifica se algum padrão para cada linha, para cada um candle de fechamento lá, se identificou algum padrão de candle. Se não identificou nenhum, essa primeira aqui não encontrou nenhum padrão. Se encontrou apenas um, que pode acontecer de você ter identificado vários padrões, não só apenas um, para cada linha. Para cada linha dessa aqui. Aqui eu apaguei, né? Mas eu posso escrever aqui, ó, K-Lines DF. Ou seja, para cada linha desse aqui, para cada linha, para cada registro, né? Ele vai lá e verifica se para cada um daqueles padrões, se ele está presente nesse registro. Pode ser que ele identifique mais de um. Pode ser que ele não identifique nenhum, pode ser que ele identifique mais de um. Então esse primeiro aqui se não identificou nenhum, esse else aqui se identificou apenas um, e aqui se identificou mais de um. Se identificou mais de um, o que ele faz? Ele vai lá e cria um rank, ele criou um arquivo aqui, um rank dos, como se fosse assim, os prioritários, né? Os tipos de candle prioritários, né? A Free Line Strike Bull, né? Tá no prioritário, né? O Free Line Strike Bear, rank 2, ou seja, o índice de posição dele. Então, e aí ele escolhe aquele que tem menor prioridade. Mas ele também conta quantos padrões de Kindle aconteceram. Basicamente é isso que ele vai fazer aqui. Então agora aqui, deixa eu executar essa função. Funcionou. Agora o que eu vou fazer? Deixa eu aplicá-la aqui para vocês verem. Então quando eu aplico ela, deixa eu só ver aqui. Está funcionando direitinho. Tá. Isso. Então agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou voltar lá no meu Google Colab, adicionei a função, só vou fazer o seguinte agora. Aqui. Então eu estou chamando a função Recognize Candlestick, passo o meu candle, na verdade, vou deixar esse aqui, mas ele vai dar um erro aqui, deixa eu só ver, deixa eu dizer, é porque ele adicionou duas colunas a mais aqui, e nesse momento não seria necessário, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu executar aqui a última linha, aqui. Tá, eu não adicionei aqui a função compress, não importei essa biblioteca lá no início. Então, eu vou adicioná-la aqui. Deixa eu adicioná-la aqui para vocês lá no início. Deixa eu colocar aqui no meu import. No meu import. Eu tenho que importar ela
uma outra que vai dar erro também, que eu não importei, é o arquivo Kindle Rank. Então, deixa eu importar aqui também. Deixa eu executá-los aqui. Beleza, importou. Agora eu vou executá-los. Funcionou. Então, se eu vier aqui e apresentar o meu Kindle Lines DF2, o que ele vai me mostrar? Vai mostrar o seguinte. Aqui os registros, né? Cada Kindle de fechamento. E qual que é o padrão. Qual que é o padrão de Kindle que ele identificou. Os primeiros não identifica, né? Porque muitas vezes você tem que ter um histórico. E aí ele vai mostrando qual que ele identificou e quantos. Aqui foi só um, aqui nenhum, aqui o Hammer Bull, só um. Ó, nesse ponto aqui, ele identificou esse Bell-Toed Bull, mas nesse ponto aqui ele identificou 4 padrões de candle. E agora é só você apresentar essa informação. Só apresentar essa informação. Então, deixa eu pegar o código aqui como um todo. Então, eu tenho um código aqui em outra tela, eu vou colar lá no visual e eu vou explicar aqui para vocês. Então, aqui no meu main, deixa eu só. Basicamente, eu coloco todas essas funções que eu já expliquei aqui para vocês. Então, aqui, o que eu faço, né? Olha lá o nosso K-line. Aqui, converti lá para um array NumPy, depois para um array padrão Binance Data Frame, aquele que eu expliquei anteriormente para vocês, está aqui. Depois, removo o último elemento. Removo, mantenho apenas os 30 últimos. Né? Mantenho apenas os 30 últimos. E esse código aqui, o restante aqui nessa parte, que é igual ao que você já conhecia. Agora vamos lá para a nossa função principal aqui, né? Que é a nossa onMessage. Eu tenho que chamar aqui o data kline.df, né? Defini-la como uma variável global. Até aqui tudo ok, carrego o JSON que vem, pego a parte lá do JSON que é referente ao Kindle, pego a parte lá que verifica se é um Kindle de fechamento. Aqui era só uma mensagem para apresentar, eu vou tirar isso aqui, funcionando. Vou deixar aqui, né? Então se for de fechamento, ele apresenta essa mensagem aqui. Então ele verifica, ele armazena o Kindle de fechamento. Aqui, vou deixar esse, na realidade a função certa é essa aqui, né? Então, ou seja, se for um Kindle de fechamento, ele entra aqui, o que ele faz? Ele pega esse Kindle, né? Ele pega esse Kindle e converte para o formato data frame, né? Converte lá a parte O, né? Porque ele vem só ele vem só os dados, né? Então eu estou convertendo para esse formato data frame, um único data frame, e aí eu pego e adiciono esse data frame aqui lá na última posição do meu K-Lines. Lembra que eu falei para vocês que quando eu executava essa função, essa chamada lá da API da Binance aqui, ele pega o histórico, né, das últimas 24 horas com intervalo de 1 minuto, porém o último, não necessariamente ele estava fechado. Ele poderia estar aberto, né? O Kindle está aberto, ainda está em processo de execução lá, ainda não fechou. Então, por isso que eu excluí ele aqui. Aí, ele entra aqui, começa a executar, e quando esse Kindle fecha, quando ele fecha, ele vai lá e entra aqui. Aí eu pego os dados dele de abertura, mais alto, mais baixo, tudinho, e adiciono ele na última posição do meu data frame. Adiciono ele na última posição do meu data frame, removo aqui mantenho apenas os últimos 30, né? Até podia ter mudado esse nome dessa função. Reconheça os padrões de Kindle que existem dentro dele, os padrões de Kindle. E o restante aqui é igual. Agora basta o quê? Apresentar esse dado. Então tá aqui, ó. É isso que eu faço aqui, ó. Se a line lá no Kindle Partner, na, na, na última posição, se ele for diferente de no partner, ou seja, diferente, ou seja, se ele encontrou um padrão, o que ele vai lá e faz? Ele apresenta o nome do padrão,
o nome do padrão, Candlestick Partner, e quantos padrões ele identificou, Candlestick Match Count. Ele vai lá e apresenta isso. Basicamente é isso que ele está fazendo. Eu vou deixar aqui como true e vou executar esse código aqui para vocês verem. Vamos lá. Ah, está sendo executado aqui. Deixa eu só se identificar algum padrão, né? Deixa eu ver se ele identificou algum padrão aqui. Tá. No momento que já está executando aqui, deixa eu mudar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos printar esse aqui, mesmo que não tenha nenhum padrão. Para a gente ver se ele está trazendo o mesmo dado. Vou salvar aqui, vou pausar e vou executar novamente. Então, está pegando o histórico. Aqui é que eu estou apresentando o K-Lines lá, o DF, né, o Data Frame. Abriu a conexão. Só que aqui, assim, ele está executando de maneira errada porque ele não está verificando se é o candle de fechamento. Eu coloquei aqui só para poder entrar todas as vezes. Então, foi lá, abriu a conexão. Deixa eu verificar aqui. Ok. Aqui. Ele está lá e mostrando o padrão do candle e identificou só um. Tá? Então, ele está executando de maneira correta. Correta sim, na realidade aqui agora eu teria que fazer aqui, retirar esse if true aqui. Aqui eu coloquei o true para ele poder entrar todas as vezes. Agora, na realidade, o certo seria só se atender a um determinado critério que você quer, ou caso aqui, se é candle de fechamento, né, ele fez isso realmente, né, cadê aqui, ó, X aqui é o candle de fechamento, foi lá e mostrou o padrão. E agora, só fazer as outras partes dos outros vídeos que do outro vídeo que nós já tínhamos mostrado, né? Então ele vai lá e envia o Telegram essa notificação e aí você define a melhor estratégia para você de acordo com essa informação que está chegando agora. Beleza? É isso aí, gente. Obrigado. Olha lá. Já encontrou outro padrão aqui, ó. L, High Wave Bear.